Agora a gente muda de assunto. Olha, a procura por formalizar relacionamentos cresceu este ano no estado de Santa Catarina. Houve um aumento de 7,4% naquele registro de união estável, segundo o Colégio Notorial do Brasil, que computa isso aí. Para advogados, esse número é consequência da pandemia. Para a gente entender, a reportagem Felipe Croix e Roberto Bortolanza. Após um namoro de 4 anos, Alan e Maria Gabriela resolveram morar juntos. Mas antes, eles oficializaram a relação. A gente queria ter algum documento que desse uma segurança jurídica para o casal, né? Tanto em questões patrimoniais, em questões previdenciárias, securitárias. A Maria, que é advogada, sabe muito bem da dor de cabeça que pode ser gerada por não ter um documento comprovando a união. Tem muitas consequências jurídicas que nós temos hoje por não conseguir comprovar no futuro essa união estável e principalmente o período. E hoje nós vivemos em um mundo totalmente incerto e principalmente com todos os fatos que ocorreram nos últimos anos, nos últimos 2 anos. O aumento na procura por essa formalização foi percebido nesse cartório de Chapecó. E a pandemia foi fator determinante para que as pessoas se preocupassem em estar juntas também no papel. As pessoas passaram a ficar com um pouco de receio e passaram a ter esta preocupação em regularizar suas situações. Haja vista, inclusive, os benefícios, os direitos que são garantidos por essa escritura pública. Sem um documento comprovando a união estável, para requerer o direito a um bem ou uma pensão do INSS, por exemplo, vai ser necessário um processo judicial, que pode levar muito tempo. Por isso, deixar para depois não é uma boa ideia. Na união estável, diferente do casamento, o estado civil não muda. Quem é solteiro permanece solteiro, mesmo com a escritura. Mas tem mudança na questão dos valores. O casamento custa R$ 150,93. Já a união estável, R$ 40,05. E tem outra mudança na questão da burocracia. O casamento pode levar até 30 dias para ser formalizado. Já a união estável, tudo pode ser resolvido em um único dia. A união estável é feita nos cartórios, nos tabelionatos de notas. Já o casamento é feito pelo Registro Civil de Pessoas Naturais. Então, aí a gente já vê a primeira diferença, o cartório a se procurar. Para fazer uma união estável, a gente precisa da documento de identificação, comprovante de residência e a certidão atualizada do Registro Civil, tá? Para o casamento, a gente precisa também desses documentos, só que precisa também de outras formalidades. Por quê? Porque lá ocorre o procedimento de habilitação para o casamento, onde são necessárias 2 testemunhas, e essas pessoas, não só a habilitação do casamento, que precisa ir para o Ministério Público para fazer algumas averiguações, e depois constatado que a pessoa não tem nenhum impedimento legal para o casamento, as 2 testemunhas também estarão ali para dizer que conhecem aquelas pessoas, que estão de comum acordo com aquele casamento, sabe que não há nenhum tipo de impedimento para aí sim realizar o casamento. Na união estável, assim como no casamento, as pessoas podem escolher se querem a separação ou a comunhão parcial ou total de bens. Mas para desfazer, já não é tão simples em nenhum dos casos. Precisa de advogado, tanto no casamento quanto na união estável. Mas se você já tiver a escritura pública de união estável, você só vai fazer a dissolução da união estável. E você já vai ter um marco temporal, né? Então você vai ter um documento que diz que convive de união estável de tal período em diante, né? Se você não tiver esse documento, vai ter que fazer o reconhecimento e a dissolução. E aí, às vezes, tem a discussão do período, né? A pessoa diz, não, eu convivo com ele desde 2015. E ela vai dizer, não, foi desde 2013, porque daí, naquele meio tempo, foi adquirido um patrimônio, né? Então, por isso que o documento ele é bem importante, né? A Maria e o Alan, que mostramos no começo da reportagem, não se contentaram só com a união estável, não. E estão planejando o casamento. Isso não deixa e não tira a vontade que a gente tem de casar, converter depois essa união estável em casamento. Uma não exclui a outra. Talvez o que seria interessante falar que são momentos, né? Então, talvez esse momento para nós seria mais apropriado ter a união estável e todas as garantias jurídicas que já tem com a união e depois converter ela em casamento e seguir com a nossa união até o fim.